O evangelho puro e simples. Leva a vida por onde ela passa. A Rio para nós é viver em família. A Rio para mim é exercitar o amor. Viver o verdadeiro evangelho. A Rio para mim é cuidado. Para mim é missão. A Rio para mim é serviço. A Rio para mim é o aconchego para aqueles que precisam de carinho e acolhimento. Mark Twain disse uma coisa muito interessante. Ele disse: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu. Eu quero que você preste bem atenção nisso. 2 dias mais importantes da sua vida. É claro que o seu casamento foi importante. É claro que o dia que o Santa Cruz subiu para a primeira divisão foi muito importante. Mas eu quero dizer, Sérgio, você está rindo porque você concorda comigo. Mas eu quero dizer para vocês que os 2 dias mais importantes na sua vida foi o primeiro dia que você nasceu. Segundo, o dia que você descobre o porquê nasceu. E eu quero dizer uma coisa. Há muita gente por aí que não sabe por que nasceu. Há muita gente por aí que vive sem entender qual o propósito de sua vida. Nós falamos na semana passada, eu gostaria de repetir, porque tenho certeza que muita gente não estava aqui, que se você achasse uma invenção, que você desconhecesse as funções e o propósito dela, digamos que você chega aqui e é uma máquina estranha que você jamais viu e você não tem nenhuma referência na sua mente, você só tem 2 formas de descobrir qual o propósito dessa invenção desconhecida. O primeiro é você tentar olhar o manual. E louvado seja Deus que nós temos o manual. Eu não sei se você trouxe o seu manual, mas eu tenho o meu manual. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E o meu coração é um terreno fértil e preparado para a incorruptível semente do Evangelho nessa manhã. Então, a primeira alternativa é o manual. A segunda alternativa é nós perguntarmos ao Criador daquela invenção. Há muita gente por aí tentando achar o propósito da sua vida, o sentido para o qual nasceu, qual a função dessa pessoa aqui na terra. E sabe, essas pessoas estão procurando de modo equivocado. Algumas delas, por exemplo, têm uma perspectiva mística. A perspectiva mística de buscar o sentido para a sua vida é tentar olhar dentro de si mesmo e tentar achar ali um propósito. Então, eu não sei se você já ouviu alguém dizer para você: olhe bem dentro de você e você vai discernir por que você existe. Olha, eu acho muito belo, interessante e até romântico, mas dentro de mim só há corrupção. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso mais que todas as coisas. A gente muda de opinião tão rápido e não tem como a gente olhar para dentro de nós e discernir o propósito de nossa vida. Os hedonistas diriam da seguinte forma: o propósito da vida é você curtir ao máximo cada coisa. Então você vai passando pela vida numa loucura frenética de tentar desfrutar de tudo que você pode desfrutar, a um custo, a um preço muito alto. Talvez os materialistas fossem mais frios e dissessem assim: o propósito da vida é você ajuntar tesouro na terra. Então, a função pela qual você vive é, na verdade, você comprar aquele carro que você quer do ano, a casa que você acha que precisa, e a gente vai acreditando nisso tudo. Olha, se você quer saber o propósito da sua vida, você não tem que perguntar a si mesmo, tem que perguntar ao seu Criador. Então, eu quero partir do pressuposto de que se Deus não existe, não há propósito na vida. E essa afirmativa não é minha. Essa afirmativa é de um filósofo chamado Russell. E deixe-me dizer para vocês, Russell era ateu. Mas ele diz: a menos que consideremos a possibilidade de que Deus existe,
não há sentido na busca pelo propósito da vida. A menos que consideremos a possibilidade de que haja um Deus governando todas as coisas, não há sentido em buscarmos um propósito para viver. Nós vamos cair no nada, no vazio da existência. E com certeza, Deus te fez com um propósito. Aliás, Deus tem um propósito para cada coisa que acontece. Deus tem um governo e o controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Ele nos criou. Eu queria ler com vocês um texto, se vocês puderem acompanhar comigo, Efésios capítulo 1, versículo 11. Eu vou ler vários textos e talvez alguns deles você não consiga pegar, mas se você for anotando as referências, você pode acompanhar em casa. O primeiro deles, Efésios capítulo 1, versículo 11, diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu não sei se isso toca o teu coração, mas quando eu leio que Ele faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, isso me consola o coração. E sabe por que me consola o coração? Porque eu não sou fruto do acaso. Existem pais por acidentes, mas não existem filhos por acidentes. Sabe por que consola meu coração? Porque eu posso até hoje estar vivendo uma fase difícil na minha vida e sem vontade de existir, mas eu ouço hoje a voz de Deus dizendo para mim: eu te fiz, e como eu faço todas as coisas com um propósito, eu tenho um propósito para a tua vida. Você crê nisso? Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Quando eu casei, eu tinha passado um tempo sozinho, morando sozinho, e você sabe, eu não sou muito organizado, e muito menos quando eu estou à deriva na minha solidão. Então meu apartamento era uma bagunça. Logo depois que a minha irmã casou, eu desfrutei a solidão ao máximo. Então eu pegava as meias que estavam, claro, em cima da mesa, e tentava achar as cuecas que estavam embaixo do sofá. Mas uma coisa eu tentava descobrir: por que existiam tantas colheres na minha casa? Alguém me deu, e tinha muita colher na minha casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. As colheres eram de tamanhos diferentes e de formas diferentes. Sabe aquela colher que a gente usa para mexer alguma coisa? Às vezes eu olhava para ela e sozinho comigo dizia: será que ela me serve para tomar uma sopa mais rápido? O que eu quero dizer é que cada colher tinha um propósito. As pequenas eram para chá. Um pouquinho maiores eram para a sobremesa. Afinal de contas, eu nunca usei essa, mas eu vou usar. A terceira era para sopa. Cada uma delas foi feita com um propósito. Agora, se eu tenho fé para crer que uma colher foi feita com um propósito, como que eu posso desacreditar de que Deus tem um propósito para mim, que tem o maior valor do que uma colher? Se tudo na sua casa tem um propósito, Deus tem um propósito para você. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade se foram criadas. Foi a vontade de Deus que fez com que você existisse. As pessoas temem muito a morte. As pessoas têm um receio da morte. Mas deixe-me dizer uma coisa: a morte não é uma tragédia. Tragédia é viver sem propósito. Eu quero que você ouça muito bem o que eu estou te dizendo agora. A morte não é uma tragédia. A morte é uma passagem para o nosso estado definitivo. Eu estava lendo
há 2 dias atrás, o sermão do Padre Antônio Vieira, e ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: nós fomos pó e voltaremos a ser pó. E o que ele nos remete é a um texto que está lá em Êxodo, quando Moisés é usado por Deus e Deus manda que a vara de Moisés seja lançada ao chão e aquela vara se transforma em serpente. E o mais interessante é que aquela vara que se transforma em serpente acaba engolindo as demais serpentes dos outros magos. Só que o texto bíblico diz: e a vara de Moisés engoliu as demais serpentes. E ele faz uma pergunta interessante. Ele disse: se vara não tem boca e não tem vida, por que a Bíblia diz que foi vara que engoliu as serpentes? Ouça muito bem isso. Ele conclui dizendo: se antes foi vara, e se depois voltou a ser vara, não é serpente, é vara. Se nós fomos pó e voltaremos a ser pó, não é gente, é pó. Aí ele segue dizendo assim: sabe qual a diferença entre o vivo e o morto? É que um pó tem sopro e o outro pó não tem. Um pó tem vento e o outro pó não tem. Sabe, eu não sei se você percebe, vez por outra bate aquele vento e levanta o pó. Nós somos isso. A morte é muito natural para cada um de nós. Só que Padre Antônio Vieira, no final do seu sermão, ele tem uma sacada genial, porque ele diz: mas espera lá, se nós somos sopro, lá no início, no Gênesis, sopro de Deus, e se o nosso espírito volta a Deus, nós não somos pó, somos sopro. Eu acho isso genial. Sabe o que isso quer dizer? É de que nós não somos um corpo físico tentando ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, a morte não deveria nos assustar. O que deveria nos assustar é uma vida sem propósito. Porque você levanta todos os dias da cama, vai ao trabalho, volta, liga a TV, janta, vai dormir, descansa, acorda, vai trabalhar. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a sua missão aqui na terra? Eu quero dizer para vocês que a terra é um ensaio do que haverá no céu. A terra é um ensaio do que acontecerá na eternidade. Todos os propósitos que Deus tem para nós aqui estão diretamente ligados ao que nós faremos na eternidade. E eu vou falar sobre isso na última mensagem da série sobre céu e inferno. E eu tenho certeza que vai desconstruir muita coisa do que você pensa. Na próxima semana nós vamos falar sobre o sofrimento humano. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: Deus tem um propósito para você, e o propósito que Deus tem para você aqui na terra é um ensaio do que haverá na eternidade. Agora, o tempo não nos permite ir mais adiante. Portanto, eu gostaria de resumir todas as coisas que eu tenho para falar em 4 propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, se eu fosse você nesse momento, eu ligaria o aplicativo do meu celular para notas, ou se você é da velha guarda, você vai pegar uma caneta e um papel e anotar, porque de todas as mensagens que a gente pode pregar aqui, talvez essa seja a mais importante de todas, porque de nada adianta você crer no que nós falamos, se você não sabe para que Deus te chamou. Então quero que você grave no seu coração essas 4 verdades que eu tenho para te falar. A primeira verdade que eu tenho para te falar acerca do propósito de nossa vida é de que Deus nos fez para o seu prazer. Nós fomos criados
para o prazer de Deus. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. Uma mentira que implantaram em nosso coração é de que Deus está muito chateado conosco. E de que Deus é um ser muito exigente. E de que Ele está sentado no seu trono, esperando que a gente, com muito esforço, consiga arrancar um sorriso do seu rosto. Eu estou vivendo essa fase de pai. E todas as mensagens que eu pregar daqui para os próximos 10 anos, eu vou achar uma forma de falar do meu filho. Então, mais uma. Eu fui vê-lo numa ultrassom e ouvir o coração dele bater me alegra muito. Vê-lo mexendo, e essa semana eu vi ele mexendo pela primeira vez, senti aquela pancadinha da sua mão. Sabe, ele não está mexendo por mim. O coração dele não está batendo para me agradar. Ele, aliás, não faz esforço nenhum. Talvez ele nem saiba que eu existo. Embora eu fique lá, papai, eu estou aqui. Você fez isso também. O fato é que o simples fato de ele existir já alegra o meu coração. Deus olha para você e diz: essa é minha menina, eu a amo. Quando Deus te olha lá de cima, Ele olha com olhos apaixonados. Deus é louco por você, porque Deus é teu Pai, e você não precisa fazer muita coisa para agradar o coração de Deus. O que você não precisa é desagradar o coração de Deus. Você só precisa existir. Há uma música, eu não sei se você conhece, Johnson, mas é uma música de Jorge Vecilo que diz: ela só precisa existir para me completar. Uma música romântica. Não precisa tocar, Johnson. Mas o fato é que basta você existir para alegrar o coração de Deus. Deus te fez para alegrar o coração dele, para o prazer dele. Deus se deleita com a sua existência. Deus te fez para uma relação com Ele. Imagina só, se o meu filho vai crescendo e vai ignorando a minha presença. Imagina se ele decide não falar comigo e, aliás, ele decide duvidar que eu existo. Que terrível seria isso. Porque o que eu mais espero é de que ele vá crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai se relacionando comigo. Essa é a expectativa de Deus a teu respeito, de que você faça a escolha de amá-lo, de relacionar-se com Ele. Deus te fez com o propósito de estabelecer uma relação com o Eterno. Certa vez um perito na lei perguntou: qual é o propósito das coisas? Qual é o resumo da lei? Do que isso tudo está falando? E aí Jesus disse: eu vou resumir toda a lei em duas afirmativas muito simples. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Tudo se resume a uma tentativa de Deus que te ama, de que você o ame também. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele não esperou reciprocidade. Ele se lançou numa cruz por mim e me salvou do império das trevas. E a palavra de Deus diz que Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor. É lá que eu habito hoje. O primeiro propósito na vida é conhecer a Deus e amá-lo. O que acontece é de que nós vivemos um ateísmo prático. E deixe-me explicar para vocês o que é ateísmo prático. Ateísmo prático é a gente dizer com o nosso lábio: eu creio em Deus. E com a nossa vida a gente diz: Ele não existe. Se você diz que Ele existe,
Porque você vive todos os dias da sua vida como se ele não existisse. Você olha para o seu trabalho e diz: eu tenho que dar conta de tudo. Você olha para a sua vida e o seu coração começa a gerar ansiedade, porque você acha que tem que ter o controle de todas as coisas. Você tem medo em seu coração de que as coisas deem errado, porque no fundo é a desconfiança de que seu pai não dará conta. O primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é conhecer a Deus e amá-lo. Isso implica em adoração. As pessoas confundiram muito adoração com música. Eu posso adorar enquanto a música toca, mas uma adoração é quando a minha alma se curva diante de Deus, reconhece quem Ele é e quem nós somos, e diz: eu te amo, meu Pai. Esse é o primeiro propósito da sua vida, conhecer a Deus e amá-lo intensamente. Por que estou aqui na terra? Em primeiro lugar, para conhecer a Deus e amá-lo intensamente. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês que Deus tem intenção e nos fez para uma família. Deus quer criar uma grande família. Deus tem intenção de que nós não estejamos sozinhos na vida. Essa semana nós fizemos um encontro com pastores aqui na nossa igreja. E um deles, filósofo, doutor, trouxe uma frase que ouviu na universidade por um outro mestre. Ele disse: não existe espiritualidade com mais do que uma pessoa. Qualquer outra proposta que inclua mais de uma pessoa já é política. E no começo eu disse: caramba, muito legal. Fui para casa, tomei banho, comendo e pensando nessa frase. Até que Deus fala ao meu coração: é bonito, mas é ordinário, é mentira. Não existe espiritualidade destituída do próximo. Eu não posso viver para mim mesmo, não posso viver na minha relação doentia e simbiótica com Deus, porque Deus deixou-se revelar no outro. Você quer achar o caminho mais curto para Deus? Olhe para o seu lado agora. Esse é o caminho mais curto para Deus. Esse é o caminho mais curto para Deus. A gente é muito bom em fazer culto, adorar, levantar as mãos. Vocês viram que a gente colocou até luz. Isso tudo é maravilhoso. Mas o caminho mais curto para Deus é o teu próximo. Aquele que fez aos meus pequeninos, a mim me fez. A gente fica lendo aquele texto de Gênesis em casamento. Não é bom que o homem esteja só. Sabe, duas coisas eu acho interessantes nesse texto. É que esse texto não tem a ver com casamento, tem a ver com solidão. E todos nós experimentamos isso. E deixe-me dar uma definição de solidão para você. Solidão não é a ausência de pessoas à sua volta. Solidão é a ausência de relação, de troca. Você quer saber se você está sozinho? Pergunte se você é apenas fonte em todas as suas relações. Quando Deus olha para Adão, Ele fala para a humanidade. Aliás, essa é a palavra humanidade, Adam. Não é bom que estejamos sozinhos. Antes do pecado existir como um problema na humanidade, havia um outro problema. O primeiro problema da humanidade não foi o pecado, foi a solidão. Sabe, outro dia eu estava pensando, quando Jesus começa a enviar os discípulos, e eu observei uma coisa muito interessante.
Jesus nunca enviou ninguém sozinho, de 2 em 2. Irmãos, no último culto do ano, eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha caminhada. E eu comecei a perceber que eu estava profundamente cansado. Em nome de Deus, eu estava pondo em risco a minha relação com Deus. E aquele cansaço estava drenando as minhas forças. Até que no primeiro dia de janeiro, no início da manhã, eu fui fazer uma caminhada. E eu comecei a caminhar por um lugar que eu nunca tinha caminhado. A gente estava na cidade de Gravatá e eu comecei a andar por lugares onde não haviam nem casas. E eu me senti cansado e sozinho naquele lugar. Tão cansado. Tão longa foi a caminhada que eu decidi parar e descansar um pouco. Eu nunca tinha feito isso. E quando eu descansei, parei, Deus me fez lembrar sobre o texto de Moisés. Moisés estava enfrentando uma luta contra um povo vizinho. E Deus manda ele subir no monte. Moisés começa a subir no monte e levantar as mãos, e o povo lá embaixo lutando. Josué está lá embaixo também. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, tudo dava certo. O problema é de que Moisés era humano, e as mãos dele começaram a pesar, e as pernas começaram a fraquejar. Até que 2 homens se aproximaram de Moisés e disse: senta, Moisés, estende a tua mão, porque nós vamos segurá-la. E essa foi a estratégia que Deus deu para a vitória do povo. E aí Deus disse: por que você anda tão sozinho? O seu cansaço vai te levar à derrota. Mas esse cansaço você não resolve com sono. Eu não sei se você já sentiu esse cansaço de dormir 12 horas e acordar cansado. Coisas da alma. Tem cansaços que só se resolvem com amizades, com alguém segurando o teu braço e dizendo: estamos juntos, estamos juntos. O segundo propósito de Deus para a sua vida é de que você esteja em família. Igreja é projeto de Deus. Olha, irmãos, igreja tem muito problema e não existe igreja perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nessa igreja, porque você vai estragar a igreja perfeita. O que eu quero te dizer é que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é um lugar de pessoas que entenderam que o propósito de Deus é relacionamento uns com os outros, é não estar sozinho. Eu oro nesse momento por todas as igrejas. Todas as igrejas. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque na nossa cidade existem tantas igrejas por aí. Obrigado, Senhor, porque aqueles que estão sozinhos estão por opção, não por falta de ajuntamento. Que a gente possa romper a barreira da solidão, Senhor. Que a gente possa descobrir o privilégio de caminhar uns com os outros. É verdade que nós podemos ir até um pouco mais devagar, mas certamente iremos mais longe. Dai-nos a graça de aprender a amar os outros, porque assim como diz o poeta, amar se aprende amando. Que assim seja, Senhor. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O sentido da nossa vida é comunhão. O sentido da nossa vida é comunhão. Porque eu estou aqui na terra. Terceiro propósito de Deus para a sua vida é de que você pareça com Jesus.
Deus está sonhando de que você pareça com Jesus. Milhares e milhares de dólares são gastos, eu diria bilhares de dólares são gastos todos os anos com cirurgias plásticas. Conserta a orelhinha, o nariz. A questão é que essas cirurgias são feitas como exceção, as de correção. Eu diria que quando alguém sofre um acidente e precisa corrigir aquilo, essa é uma exceção das cirurgias plásticas. A grande maioria das cirurgias plásticas é a intenção de dizer assim: olha, põe para mim o nariz daquela atriz, põe para mim um pouquinho mais daquele queixo daquele ator da Globo. Eu acho essa minha orelha muito grande, diminui ela igual aquele cantor. A gente se esforça tanto para parecer uns com os outros. Nós deveríamos nos esforçar dia após dia para parecer com Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Conforme a imagem do seu Filho. Como que eu pareço com Jesus? Pareça com Jesus vencendo as suas tentações. O que eu acho interessante é que Adão está no meio de um jardim e ele cai numa tentação. Jesus está no meio do deserto e é fiel ao Pai. Vença as suas tentações. O que tem impedido você de se aproximar da imagem de Cristo? Vença isso na sua vida. Rompa os seus vícios, os seus maus hábitos, pendure-os na cruz do Calvário. Jesus viveu em missão na terra. Ontem eu estava pensando quais eram as pessoas que cercavam Jesus e qual seria o público que estaria nesse auditório se Jesus fosse o pastor dessa igreja. E eu cheguei à conclusão de que 5 públicos estariam aqui. Primeiro, com toda certeza, as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus amava as crianças. Em segundo lugar, os pecadores. Talvez, se Jesus estivesse pregando aqui, alguns travestis, alguns drogados, alguns ladrões estivessem espalhados nesse auditório. E Deus tenha misericórdia de nós, porque hoje não estão. Terceiro público que estaria aqui, se Jesus fosse pastor dessa igreja, com toda certeza seriam os doentes, enfermos, emocionalmente enfermos, fisicamente enfermos. Um outro grupo seriam os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jesus amava os pobres, confrontava os ricos, mas amava os pobres. E por último, os endemoniados. Imagina, você sentado na igreja de Jesus, e se levanta alguém para falar sobre alguma coisa, dá os avisos, e aí, você olha direitinho, ele falou: oi gente, meu nome é João, mas me conheciam como um endemoniado de Gadara. Estou liberto e quero falar para vocês os avisos que nós demos agora. Como seria legal. Muitos são possessos de opressões, de angústias. Na igreja de Jesus há sempre libertação. Agora, se você quer parecer com Jesus, você vai ter que começar a olhar um pouco mais esse público. Jesus fez a vontade do Pai.
Uma das cenas que eu acho mais profundas e marcantes é quando Jesus está ali no Getsêmani. E ele diz: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isaac sobe aquela montanha para ser sacrificado, mas ouve a voz de Deus, dizendo: não mata o seu filho, Abraão. Jesus sobe aquela montanha e não volta, porque ele era o sacrifício que substituiria Isaac, que substituiria a mim, que substituiria você. Ele escolhe a vontade do Pai. O que você tem escolhido que não é a vontade do Pai? Ele investe em pessoas, mesmo quando essas o decepcionam. Quando eu olho a história de José, não tem como não olhar para Jesus. Imagina você que você foi traído pelos seus irmãos e sofreu anos e anos por conta desse sofrimento, até que de alguma forma você consegue chegar no trono. E quando você chega no trono, os seus irmãos se aproximam pedindo ajuda. Aquela era a hora de a gente fazer assim. Lembra de mim? Eu lembro de você. Quem bate não lembra, mas quem sofre nunca esquece. Chegou a hora. Now's the time. Você, eu, Pedro e muitos outros negamos Jesus todo o tempo. Mas ele diz: filho, eu continuo te amando. Você me ama? Se fosse um pastor na praia, quando Pedro estava saindo do mar e senta com Jesus na beira de uma fogueira, e a palavra grega braseiro só aparece 2 vezes, uma quando Pedro nega Jesus e outra nessa cena onde Jesus restaura Pedro. Se fosse um pastor, diria assim: Pedro, vou te dar uma nova chance. 2 anos de disciplina, você não vai faltar o culto, mas também não vai tomar ceia, porque você é pecador demais para isso. Se fosse um psicólogo, diria assim: as instâncias que sustentam as tuas emoções são muito frágeis, Pedro. Logo, sob pressão, você não conseguiu resistir. Se fosse uma mulher dessas esposas assim, diria assim: nunca mais eu volto a confiar em você. Estão rindo as mulheres. Jesus só olha para Pedro e diz assim: tu me amas, Pedro. Estava legal, cara. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu sabes, Senhor. Tu sabes que eu te amo. É só isso. Sabe, Deus nos colocou aqui para parecer com Ele. Eu fico muito feliz em ver vocês na igreja, mas eu ficaria mais feliz de ver a igreja em vocês. Gandhi disse: no vosso Cristo eu creio. Eu não creio é no vosso cristianismo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cresçam na fé. Eu estou cansado, gente, de ver pessoas chegarem aqui, ficarem empolgadas com o projeto, até ajudam por um tempo, mas meses depois elas já estão bem longe, porque elas encontraram a igreja do Senhor, mas não encontraram o Senhor da igreja. São bebês
que vão abortando o seu crescimento. Olha, se Samuel não crescer durante um tempo, eu vou ficar muito preocupado. Nasce aquele bebê lindo, pequenininho, e eu fico maravilhado com tudo aquilo, mas se ele continuar pequenininho, algo vai tirar a minha paz. O que Deus sente quando Ele olha para você que ainda continua pequenininho e não cresce na vida cristã e passa a vida inteira tomando leite porque não pode comer algo mais sólido da palavra. Pareça com Jesus, pareça com Jesus. O terceiro propósito da sua vida é amadurecer espiritualmente e parecer mais com Cristo. E quarto e último propósito: por que nós estamos aqui na terra? É porque Deus nos fez para servir. Deus nos fez para servir. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus nos chamou para as boas obras. Há muita gente que confunde, acha que Deus nos aceitou por conta de nossas boas obras. Isso é a religião. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Agora, uma vez que você foi salvo, você precisa fazer tudo, porque nós somos salvos para as boas obras. Deus nos chamou para o serviço. Há 2 anos, 3 anos talvez, Isabel confirma para mim, no dia do seu aniversário, 2 anos e meio atrás, Isabel entrou no Voz. Era uma reunião, ainda num outro local que usávamos. Era uma reunião pequena. De repente eu percebo uma jovem se arrastando com uma bengala, bastante emocionada. Ela ouve a palavra, e daquele dia em diante Deus tocou o coração dela de forma profunda. As mudanças na vida dela começaram a acontecer rapidamente. Relações que não agradavam a Deus foram interrompidas. Posturas antigas foram mudando. Um dia Isabel chega para mim e fala: eu só queria uma coisa, eu queria servir, mas eu tenho uma doença que comprometeu os movimentos da minha perna, de forma que eu fico oscilando entre uma bengala e uma cadeira de roda. Você ouvir isso de uma jovem é doloroso. Mas naquele momento Deus disse para mim: responda para ela, é só o começo. Ela ainda vai servir muito. Eu tenho um propósito para ela, e o propósito para ela é serviço. Eu ainda lembro quando nós saímos para as ações, e ela com os olhos brilhando, olhava para cada um de nós, como quem diz: eu queria muito ir, mas me arrastando não consigo chegar. Até que um dia ela diz: eu queria ir na Funase, dá para ir na Funase? Eu disse: Bel, dá. A gente te põe numa cadeira de roda, te empurra lá dentro e vamos ver o que acontece. E ela foi uma vez e nunca mais deixou de ir. Um dia ela me liga dizendo: fiz uns exames e a doença estagnou. Era algo que era progressivo e agora os médicos estão dizendo para mim que estagnou. É só o começo, Bel. Um dia a gente precisava de uma liderança para a Funase. E Deus diz: por que não ela? Liguei: você aceita ser a líder de nossas ações na Funase? Ela prontamente disse:
sim. Quando nós iniciamos a nossa igreja, ela ficou meio preocupada, porque ela achava que as ações iam parar. Até que alguém descobriu que ela sabia muito bem português e disse: olha, eu quero que você comece a corrigir os textos. E lá vai Bel na mídia. Hoje as canções que nós vimos projetadas aqui foram guiadas pelo dedo de Isabel. Queria que você ficasse de pé, Bel, para a gente louvar o Senhor com aplausos para você. Glória a Deus, glória a Deus. Você foi feito para servir. Não há absolutamente nada que te impeça de servir ao Senhor. Deus te chamou para servir uns aos outros. Até porque se você quer parecer com Jesus, você precisa servir, porque a palavra de Deus diz: Ele veio não para ser servido, mas para servir. Há um sábado atrás, nós tínhamos uma reunião de liderança. Era uma reunião muito importante. Eu tinha mandado a pauta uma semana antes. Isso, creia, irmãos, é um milagre. Tudo organizado, tudo preparado. Quando o pessoal começou a chegar, começaram a olhar a poeira no chão, tudo sujo, tudo sujo. Olharam para mim e falaram: essa reunião é mesmo muito importante? Eu falei: sim, claro. Mas é que nós, todos nós, de forma unânime, queremos limpar a igreja e deixar a reunião para outro dia. Aí eu disse para o pessoal que a reunião ia ser desmarcada, e o pessoal começou a se espalhar. Eu fui fazer alguma coisa, quando eu voltei, todas as pessoas da nossa liderança estavam com uma vassoura, balde, mangueira, esponja, alguns jogados no piso. E Deus falou comigo dizendo assim: essa turma entendeu o que é liderança, porque o maior é o que serve. Ainda não tivemos a nossa reunião, mas eu sinto muito orgulho por cada um que caminha conosco nessa liderança. Homens e mulheres dispostos a servir. Para você chegar aqui e ouvir um bom som, Adrien, que passou a semana inteira viajando e que chegou ontem, veio direto para aqui para ensaiar com o pessoal. Para que você chegasse e o lugar estivesse limpo. Robério passou uma semana inteira lixando, limpando. Cada uma aqui renunciou a alguma coisa. O pessoal do financeiro fica louco comigo, que eu tenho um problema danado de pegar nota. Aí eles reúnem no meio de semana para organizar o que eu desorganizei. Com muito amor fazem isso. Você chegou aqui, e se você está visitando a gente, talvez você recebeu uma mensagem pelo seu celular de alguém falando, e esse alguém era eu. Mas talvez você não viu que por trás das câmeras haviam pessoas, por trás dos computadores haviam pessoas, todas elas trabalhando. Nesse exato momento você está em paz, porque as crianças não estão aqui. E elas não evaporaram. Elas estão numa salinha aqui ao lado, com pessoas que disseram: Thomas, eu gosto muito de sua pregação, mas eu ainda gosto muito mais de servir. Então 2 vezes por mês, eu vou perder o momento da mensagem, para ser a mensagem entre os pequeninos. Essa igreja só existe porque pessoas servem. Às vezes eu fico constrangido, porque 11 horas da noite de uma sexta-feira, jovens com 20 e poucos anos,
poderiam estar em qualquer lugar do mundo, vestem uma camisa preta e vão para as esquinas perigosas de nossa cidade, porque descobriram o privilégio de servir. Eu queria que, se você está diretamente ligado a algum ministério de nossa igreja, fique de pé nesse momento. Se você serve em alguma área de nossa igreja, fica de pé nesse momento. Todos vocês que servem em alguma área de nossa igreja, pessoal aí dentro também. Louvado seja Deus por essas pessoas. Como forma de a gente agradecer, e eu sou muito grato a Deus por todos vocês. Queria que todos nós aplaudíssemos esse pessoal. Digno ao Senhor de toda a honra e toda a glória. Podem sentar, irmãos. Agora deixe-me dizer uma coisa para vocês. Você viu muita gente, mas ainda precisa de muito mais. Todas as equipes precisam de mais pessoas envolvidas. Sabe por que nós não temos? Porque você está ocupado demais para servir ao propósito de Deus. Você está cheio de coisas vazias, preenchendo o tempo do propósito de Deus. Um dos textos que eu mais gosto em Atos é quando nós vemos Atos 13:36, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Isso é frase de lápide. Quem dera na minha lápide tivesse, tendo Thomas servido ao propósito de Deus, morreu. Daqui a 100 anos, não vai fazer muita diferença se você foi gerente ou vendedor. Daqui a 100 anos não vai fazer muita diferença se você andou num carro 2015 ou num 2010. Daqui a 100 anos não vai fazer diferença se você morou na Zona Norte ou na Zona Sul, mas fará toda a diferença se você se empenhou na obra de Cristo e se você serviu ao Senhor com alegria. Se você serviu ao propósito de Deus na sua geração. Dois jovens entraram numa igreja, e a semelhança dessa, a igreja parecia estar cheia. Os jovens se entreolharam e disseram: não tem cadeira, vamos embora. Uma mulher sentada nos bancos de trás viu aquele movimento, viu aqueles dois jovens, levantou-se apressadamente e ainda conseguiu encontrá-los na saída. Ela disse: não vão embora, esperem, eu encontrarei uma cadeira para vocês. Os jovens ficaram ali parados e ela saiu andando a igreja de um lado ao outro e encontrou as duas cadeiras que buscava. Os dois jovens sentaram, ouviram a palavra, e um deles sinalizou com a sua mão, dizendo: eu quero viver para o propósito que Deus tem para mim. O nome dele era Billy Graham, o homem que mais ganhou vidas para o Senhor Jesus. Ainda hoje, vivo, servo, prega o evangelho entre os seus. Milhares de pessoas enchiam estádios de futebol. O Maracanã ficou lotado para ouvir esse cara, Billy Graham. O fato é que, se não fosse aquela mulher, que não era nenhuma pessoa extranatural, era um membro de uma igreja. Se ela não se levantasse, talvez ele não entrasse naquela igreja e não rendesse o seu coração ao Senhor. O teu serviço, ainda que pequeno, faz toda a diferença. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Por que você nasceu? O sentido de nossa vida é serviço.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Atos 20, 24 diz: mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Cristo. Quero chamar a atenção de vocês para a palavra ministério. O sentido dessa palavra ministério é serviço. Você nasceu para servir. Quero orar com você, queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Porque você existe, porque vive nessa terra, Deus sonhou com você, Deus planejou você, e Deus te fez para 4 propósitos. Primeiro, Deus te fez para o seu próprio prazer. Deus é apaixonado por você, Deus se deleita na sua vida. O fato de você existir já alegra o coração de Deus. Deus te fez para te incluir na família de Deus. Deus te fez para ser um só corpo. Embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Deus te fez para que você alcance a estatura de varão perfeito, como Jesus. Deus te fez para você parecer com Jesus Cristo, para mudar a sua vida e para inspirar pessoas à sua volta. Por último, Deus te fez para servir. Deus te fez para colocar-se diante dos outros. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos e, sabendo que a sua morte se aproximava, decidiu cear com eles. Os discípulos entraram na sala e, como era de costume, era necessário lavar os pés. Só que lavar os pés era uma tarefa tão humilhante que geralmente se mandava um escravo aprendiz a tal tarefa. Ali não havia escravos. Todos sentaram, se entreolharam, mas ninguém queria agarrar a bacia, tomar a toalha nas mãos e fazer o serviço. Jesus levanta, tira sua roupa, põe uma toalha cobrindo a sua intimidade, pega a bacia e vai lavando os pés uns dos outros. Ao final ele diz: vocês dizem que eu sou mestre, e mestre eu sou. Se eu sou mestre e vos lavei os pés, vão e façam o mesmo. Eu tenho visto uma geração perdida na depressão, flutuando na ansiedade, e eu sei, não só como terapeuta, mas como pastor, de que muitas das mazelas de nossa alma nós poderíamos curar com o serviço. Dai-nos a graça, Senhor, de